Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos, evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Roberto, vou te levar lá fora. Vou te levar lá fora da comunidade, vou te levar lá fora da favela. Nosso amado irmão, como? Fabido, amém, glória a Deus. Qual o nome de vocês? Larância Pissé. Amém, e o seu nome? Amém, Inocência. Mateus, evangelista. Aqui é a casa? Dá licença, a gente pode entrar? Pastor, Posso entrar na sua casa? vamos entrar na casa do nosso amigo Fabito. Glória a Deus. Essa é a casa. Aqui é a cozinha. Tem uma brasa, né? Coloca a brasa. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16:11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Amigo, olá meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos, chegando até você através da TV Meteoro, o programa O Evangelista, fazendo discípulos e evangelizando as nações. Nosso diretor-geral do programa, pastor Roberto Salles Alecrim. E hoje este seu servidor, pastor Melquisedeque Moraes, da Igreja Batista Cidade Jardim, São José dos Pinhais, no estado do Paraná, estarei dirigindo o programa. Sejam todos bem-vindos, meu querido amigo, amiga, irmão e irmã, e fique conosco até o final. Hoje teremos uma surpresa, né? O nosso convidado estará conosco hoje, o nosso querido irmão, o pastor Tony dos Passos, um colega já de alguns anos, trabalhamos e andamos juntos, e hoje ele estará com a palavra. Vocês serão surpreendidos com o coração que tem este jovem no reino de Deus. Meu amado, eu quero que você saiba que hoje é um dia que aqui em Curitiba ele fez um pouco de frio, fez chuva, mas agora estamos com uma temperatura de 21 graus, e estamos com uma temperatura amena, gostosa, já está o tempo limpo, mas hoje foi um dia de chuva da nossa linda Curitiba, onde nós estamos transmitindo hoje o programa O Evangelista. E o que nos motiva a estar aqui segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 20 horas, com este programa, é o nosso texto de ouro. E eu quero convidar você a anotar aí na sua Bíblia, e cada vez que você fizer esta leitura, você vai lembrar do programa O Evangelista. E você é o nosso parceiro. Você pode contribuir, mas também você pode compartilhar este programa com outros. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, está o nosso versículo de ouro. É belíssimo, anote ali, e se você quiser ler comigo, vamos fazer essa leitura junto. Diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Que maravilha, é? Então, até o fim é nossa responsabilidade, a nossa missão. Aqui estaremos com esta tarefa de anunciar o evangelho do reino de Deus. Você é o nosso eterno convidado a estar conosco sempre. Continuando a nossa programação, nós vamos orar. Nós temos o nosso momento de oração, e cada dia nós oramos por uma nação que tenha uma letra do nosso alfabeto. Hoje a letra é a letra T, justamente a letra do nosso mensageiro desta noite, né? O pastor Tony. Então, a letra T. Vamos ver quais são as nações
que tem esta letra: a Tailândia, a Tajiquistão, Tanzânia, Tcheca, Timor-Leste, Togo e Tonga. Essas são as nações que têm esta letra, a letra T, e nós estaremos agora orando por estas nações. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada uma delas. Estaremos orando. Gostaria que você estivesse em oração comigo por estas nações. Querido Deus e Pai amado, é no nome de Jesus que nós oramos neste momento, ó Deus, por estas nações. Deus querido, Tu conheces as mínimas e os detalhes das necessidades de cada uma delas. Eu quero colocar diante de Ti, do Teu trono de graça, ó Deus, porque todas as nações, toda a terra está sobre Ti, Senhor. Tu a fundaste, Tu a fizeste, e Tu conheces, ó Deus, cada nações, seus costumes, suas línguas, ó Deus, suas necessidades, seus problemas. E é por isso que nós queremos colocar hoje aqui no programa O Evangelista a Tailândia, o Tajiquistão, o Tanzânia, Senhor, a Tcheca, o Timor-Leste, o Togo e Tonga. Queremos colocar nas Tuas poderosas mãos. Eu oro, Deus, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, por cada família, Senhor, destas nações. Eu oro, Deus, para que os homens que estão à frente, Senhor, com o poder e autoridade na direção desses países, ó Deus, seja presidente, ó Pai, seja o Congresso, seja primeiro-ministro, em nome de Jesus, Pai querido, que eles possam ter o entendimento e a necessidade, em um momento tão difícil e complexo que o mundo está vivendo, Pai querido, que eles possam ter um olhar diferenciado, e que onde o Teu Evangelho, se há alguma dessas nações, dificuldades para a pregação da palavra, Senhor, que haja sensibilidade, Senhor, que haja oportunidade, Senhor, que abram-se portas, ó Deus, para a pregação do Evangelho. Eu oro por cada pregador, por cada pastor, missionário, evangelista, por cada um daqueles que amam anunciar o Teu Evangelho nesses países, ó Pai, que eles possam ter oportunidades. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por estas nações, e eu oro também pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, os ouvintes do programa O Evangelista. Eu oro também pelo pastor Roberto Salles, o diretor deste programa. Eu oro também, Senhor, pelo Paulo Vitor, que está, ó Pai, nos estúdios da TV Meteoro. Abençoe, ó Pai, a vida dele. Seja ricamente, ó Pai, com todos aqueles que declaram e amam que Cristo Jesus é o Senhor. Seja conosco e que este programa seja uma bênção para os nossos ouvintes. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
irmão, querida irmã, estamos aqui de volta com o programa O Evangelista, fazendo discípulos e evangelizando as nações. Antes de passar a palavra para meu amigo e irmão pastor Tony dos Passos, eu quero dizer que você é o nosso parceiro missionário. Para isso eu quero que você pegue uma caneta e anote ali o Pix, que vai auxiliar e ajudar na continuidade e no sustento do programa O Evangelista. Anote ali, o Pix é o número 898-459-60863. Repetindo, 8984-59-60863. Roberto Salles Alecrim, nosso diretor-geral do programa O Evangelista. Você é o nosso parceiro missionário. Você é convidado, e Deus ama quem faz com alegria. Eu quero também deixar aqui registrado outro parceiro nosso, que é o querido irmão Celso Silva, da empresa PJS Serviço, aqui da nossa grande Curitiba. Você que precisa fazer carga e descarga, lembre-se da PJS Serviço, uma empresa com mais de 10 anos de experiência no que se refere à carga e descarga aqui da nossa região, da grande Curitiba, capital do Paraná. Você pode ligar para o 041-3383-3337 e fale com o senhor Celso Silva. Diga que você é um dos nossos parceiros aqui do programa O Evangelista. Meu amado irmão, que bom você estar aqui conosco ainda. Eu tenho certeza que o teu coração, meu amigo, será edificado. Você que está nos ouvindo, tanto aqui no Brasil como os meus amigos, a quem nós temos feito um trabalho de divulgação da TV Meteoro e do programa Evangelista, meus amigos do Paraguai, Venezuela, Colômbia, no Panamá, República Dominicana, a meu amigo José, lá em Miami. Muito obrigado por estar sempre em contato e ouvindo o nosso programa O Evangelista, aqui às segunda, terça, quinta e sexta-feira. Com muita alegria, eu posso dizer com alegria que eu não tenho nenhum temor de expressar o grande amor que eu tenho, o carinho que eu tenho por este irmão que estarei apresentando aqui para vocês. Sempre eu vou trazer pessoas aqui muito amada, muito querida, pessoas que de fato eu posso dizer que são do Senhor, que tem um coração, que tem um pulso no coração pelo reino de Deus, pelas almas. Por isso o nosso programa é Paixão pelas Almas. Esse é o programa, o projeto geral que o nosso pastor missionário Roberto Salles Alecrim tem a direção, que é o programa Projeto Paixão pelas Almas. E um dos programas, parte do Paixão pelas Almas, é o programa Evangelista aqui com você. Eu vou passar já a palavra, sem demora, ao nosso querido irmão, amigo, colega, pastor Tony dos Passos, esteve conosco um tempo aqui em São José dos Pinhais. Deus nos abençoou, eu posso falar assim, né? Deus nos abençoou, ele esteve uma temporada e morando aqui perto, ele congregou-se conosco na Igreja Batista Cidade Jardim. Já convido você a estar conosco aqui, nosso culto às quarta-feiras, 7h30, reunião de oração, e aos domingos, às 5 horas, escola bíblica, e logo às 6 da tarde, às 18 horas, o nosso culto na rua Doutor Quinzito de Quadro, 358, no bairro Cidade Jardim. Pastor Tony dos Passos, a palavra é sua, eu sei que Deus colocou a palavra no seu coração e nós seremos edificados nesta noite por aquilo que Deus vai nos falar através de você. Amém? Que Deus te abençoe. Palavra com o pastor Tony dos Passos. Boa noite, graça e paz, pastor Melquisedeque. Graça e paz também, pastor Paulo Vitor. É uma honra poder estarmos aqui compartilhando esse tempo tão precioso e poderoso, né, que o Senhor nos reservou. O pastor Melquisedeque me fez o convite e eu sei que esse convite foi da parte de Deus para que eu estivesse essa noite aqui
compartilhando a palavra do Senhor, podendo edificar também a sua vida. E eu também estou sendo edificado, afinal, quando a gente prepara uma palavra, a gente também é confrontado, a gente também recebe muito do Senhor, né? Pastor Melquisedeque, quando você me fez o convite, eu fui orar a Deus e buscar, né, uma direção, e o Senhor me fez lembrar de um texto, né, na Bíblia, um texto muito conhecido. Eu acho que todos os irmãos aí que estão nos assistindo pela internet já devem ter lido ou ouvido, né? E é bem pertinente esse texto, já que esse programa, a qual tem um cunho evangelístico, né? Essa palavra eu acho que ela vem complementar e trazer também uma direção do ID, né? E complementando que a gente não somente deve ir, mas também deve fazer discípulos. Eu gostaria que os irmãos estivessem agora fechando os olhos, vamos orar a Deus, né? Preparar o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa semear algo em nossa vida, na nossa alma, e que a gente possa ter o nosso entendimento aberto. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, Deus, para que essa palavra que vem da parte de Deus possa penetrar e essa semente caia nesse solo fértil que dê 30, 60, 100 para 1, Senhor, que a gente possa ser frutífero, que a gente possa avançar, ministrando a graça do reino de Deus às pessoas que estão ao nosso redor e àqueles que necessitam. Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, para que o nosso entendimento seja aberto, para que o nosso coração seja quebrantado durante esse tempo que estamos aqui compartilhando, Senhor. Deus, eu te agradeço pela oportunidade. Traga à memória aquilo que o Senhor quer que seja ministrado nessa noite, e tenho certeza que todos nós receberemos algo precioso da parte de Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Enquanto os irmãos vão abrindo a sua Bíblia aí que estão nos acompanhando, eu gostaria de perguntar e questionar, talvez a gente se lembra da última ordem que recebemos, talvez hoje, né, de um patrão, talvez uma ordem em amor de um esposo, talvez você, filho, recebeu uma ordem do seu pai, talvez isso esteja bem fresco na sua memória, né, essa ordem. Mas a gente precisa estar sempre com a memória focada na última ordenança do Senhor Jesus. Talvez alguns conheçam esse texto pela grande comissão, né? Mas aqui eu quero trabalhar hoje à noite com essa ordem, né? Afinal, nós somos um povo onde entendemos que temos um Senhor, temos um Rei, um povo onde temos comunhão e um povo a qual tem um desejo, um coração ansioso para receber toda a ordem que vem do alto e que a gente possa cumprir aqui, né? Enquanto estamos aqui nessa terra, sendo sal e luz. E a palavra de Deus diz assim: seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vou repetir, ide, portanto, fazei, vou reforçar, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Amém? Queridos, esse texto é um texto onde nós precisamos entender como igreja a gerar uma cultura na vida cotidiana de não somente ir, mas a gente fazer discípulos. Isso não são resultados, isso não é feito através de programações ou visões que a igreja tem, né? Isso é uma ordenança da parte de Deus. Então eu, o pastor Melquisedeque, o pastor Vitor, Paulo, nós temos sim responsabilidade de ir e fazer discípulos. Essa é a responsabilidade não somente nossa, né? Estamos muitas vezes à frente na liderança de uma igreja, mas isso é uma responsabilidade de toda a igreja, de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que o método para fazer discípulos é a igreja. Esse método a qual Jesus escolheu é eu e você. Não existe outra fórmula de se fazer discípulos. É interessante que tem um pastor, David Wills, que ele diz que é muito fácil edificar uma igreja onde congregam pessoas buscando uma espiritualidade, mas é muito difícil edificar uma igreja buscando fazer e amadurecer discípulos. Muitas vezes as pessoas vão na igreja, né, buscando somente as bênçãos do Senhor, elas vão para as igrejas para receber algo e jamais para se doar, jamais para se desprender, jamais para gerar e fazer discípulos. Então nós precisamos ter isso bem fresco em nossa mente, coração, que nós somos chamados para fazer discípulo. E é interessante que não existe outra fórmula de se fazer discípulos a não ser a igreja. Até eu lembro de uma história, né? Porque é com E, e não uma história, não foi um fato que me contaram uma certa vez, que tinha, quando Cristo subiu assuntos aos céus, ele chegou lá e os anjos questionaram ele, né? Receberam primeiro com celebração, mas questionaram: Senhor, poxa, você deixou lá 11 homens, né? E mais alguns para uma tarefa. E será que eles estão preparados para assumir essa tarefa? E os anjos ainda perguntaram: e se eles falharem? O que você vai fazer, Jesus? E é interessante que Jesus falou: eu não tenho outro plano. Não existe um plano B, não existe um outro plano que não seja o Senhor usar a nossa vida para fazer discípulos. Olha que precioso isso. O Senhor poderia ter escolhido os anjos, mas o Senhor escolheu pessoas como eu e você, que muitas vezes somos falhos, temos as nossas limitações, mas o Senhor nos capacitou com algo e nos deu o seu Espírito para que a gente possa avançar em ousadia. Amém, queridos? Então, nessa noite eu gostaria de colocar uma proposição para nós aqui, que era definir realmente o que é essa grande comissão. Como fazer esses discípulos? Então, essa noite eu gostaria de colocar aqui esse tema, né? Qual é a grande comissão e como nós vamos fazer discípulos? E é interessante que esse texto ele é mencionado, ele é de suma importância que ele é mencionado nos 4 evangelhos. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar está no versículo 18. O primeiro ponto é a toda a autoridade. E lá diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Note que essa autoridade, ela não foi dada somente no céu, ela foi dada aqui na terra. Essa palavra no original, autoridade, ela no grego ela é exousia, que quer dizer algo seu por direito, que é conferido àquele, é somente aquela pessoa. Então é um direito de poder, é um direito de ordenar, é um direito de atuar, é um direito de fazer, de domínio, força e governo.
É isso que a palavra autoridade diz. E é interessante que essa autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo. E ela é diferente de poder. Muitas vezes as pessoas se confundem. Autoridade e poder são coisas distintas. E eu vou colocar um exemplo para que a gente possa entender aqui. Poder, um caminhão, uma carreta bitrem tem muito poder para transportar uma carga pesada, né? Mas se ela está indo por uma estrada e lá existe um guarda e faz um sinal e manda parar, essa carreta com todo o poder, ela se submete à autoridade do guarda. Então são coisas diferentes. E por que Jesus precisou falar, né, dessa autoridade que foi dada? E a gente precisa voltar um pouquinho para entender, né? Entender por que essa autoridade foi dada a Jesus e Jesus enfatizou. Porque talvez esses homens esperavam um Messias que seria um Messias viria para libertar o povo da opressão dos romanos. Talvez seria um Messias político, a qual eles esperavam. Seria um Messias que mudaria o cenário, né? O cenário econômico da nação de Israel. E esse Messias, a qual eles caminharam por quase 3 anos, de uma hora para outra ele foi preso, torturado e crucificado. Eu não sei você, mas se eu estivesse no lugar desses caras, eu estaria com medo. Porque eu segui um cara a qual eu esperava toda a minha vida que estaria guerreando, lutando, e do nada ele se entrega para morrer numa cruz, humilhado. E depois esses discípulos perseguidos, eu acho que esses discípulos estavam com medo. E isso é tão poderoso, meu querido, porque talvez nessa situação que você talvez esteja vivendo, uma situação oprimida, uma situação onde você se sente medo, uma situação onde você não se sente esperança, eu quero te dizer que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. É esse Senhor que eu e você servimos. É esse Senhor que pode mudar qualquer situação, mesmo que você não veja soluções. Esse Senhor aonde foi dado a autoridade não somente no céu, mas na terra. E é interessante porque a autoridade no céu é tremenda, porque todas as coisas elas se iniciam no céu. Tudo é liberado primeiro no céu para que depois possa realmente se materializar aqui, acontecer no nosso meio. Deus, através de uma palavra só, né? Ele liberou uma palavra e tudo se fez. Então, meu querido, você pode confiar e ter um entendimento que a autoridade é do Senhor Jesus Cristo. E debaixo dessa autoridade, a igreja deve avançar. A igreja deve ter ousadia. Nós devemos ser como aqueles discípulos que não duvidaram, mas avançaram e pregaram o evangelho e levaram a outras nações. Então, debaixo dessa autoridade tão importante a qual Jesus declarou, nós podemos avançar na nossa vida, avançar nos ministérios e avançar levando a palavra de Deus. O segundo ponto a qual eu quero colocar é o id. Tanto comentado, né? Ide. E Jesus diz assim, ide portanto. Ide portanto. É interessante que esse verbo ide é o porenoima. No original ele não se encontra no imperativo. É interessante porque esse verbo ide ele não é uma ordem direta. Ele está no gerúndio. E o que quer dizer isso, né? Ou no verbo contínuo. O que quer dizer esse gerúndio, né? Vou tentar explicar um pouquinho para nós aqui, ou fazer uma colocação. É mais ou menos assim, Jesus quis dizer para mim e para você, enquanto você vai indo pela vida, você vai prosseguindo pela sua vida, fazei discípulos. Então, o id não é somente uma ação planejada,
É lógico que a gente entende que teve homens que foram chamados e houveram um planejamento para estar em locais remotos pregando a palavra, receberam isso da parte de Deus e foram e avançaram e levaram a locais onde não existia, né, nenhum tipo de pessoas pregando a palavra de Deus, e esses homens entenderam no seu coração. Mas aqui essa palavra não é eu abandonar tudo e levar o evangelho, mas sim enquanto eu vou vivendo a minha vida, enquanto eu vou trabalhando, enquanto eu vou na padaria, enquanto eu vou para a escola, você que é um universitário, enquanto você vai para a faculdade, você vai levando a palavra de Deus. É isso que Jesus está nos chamando. Eu até estava lembrando e falando que esses missionários, né, tão preciosos, e lembro um grande missionário, um homem de Deus, um missionário Adoniran Judson, que é interessante que a gente está num programa evangelístico aqui, e esse homem entendeu um chamado e saiu e foi para uma nação longínqua, né? E lá nessa nação, em Myanmar, a antiga Birmânia, ele saiu com o intuito de criar uma igreja e fazer 100 discípulos numa igreja. E durante 20 anos, ele não conseguiu implementar essa igreja. Pelo contrário, ele foi preso, perdeu 2 esposas, filhos, e quando ele estava preso, ele ficou, acho que alguns anos, numa jaula pequena. Mas Deus usou ele poderosamente depois de tantas adversidades, e ele não perdeu a sua fé para traduzir o Evangelho no Novo Testamento para aquele dialeto birmanês. E isso foi uma chave que girou naquele povo, e esse povo começou a se converter em massa. E para o teu conhecimento, querido, ele saiu com o propósito de fazer uma igreja sem discípulos, e ele deixou 100 igrejas e mais de 8.000 discípulos naquele país. E hoje esse país, ele é o 4º país maior em fiéis da denominação batista. Um legado que ele deixou aplicando o ID. Mas se eu e você não temos esse chamado para missões, Jesus também nos deu o ID. Talvez você vá na panificadora somente para pegar um pãozinho fresquinho, e você escolha a panificadora. Poxa, eu gosto mais dessa panificadora. Mas talvez você está com uma ideia equivocada. Talvez você deva ir na panificadora para executar o ID, ganhar aquele padeiro, ministrar a graça de Deus. Então, esse ID é para todos nós que estamos dentro do corpo de Cristo. Cada um exerce um ministério de missões aonde o Senhor colocou. O Senhor exerce um ministério de missões no meu trabalho. O Senhor exerce um ministério de missões talvez na sua empresa, no seu colégio, no seu condomínio. Então esse ID é um ID para todos nós. Nós devemos ir enquanto vivemos fazendo discípulo. O terceiro ponto que eu quero colocar é o fazer. E Cristo falou: fazei discípulos de todas as nações. Este verbo fazer está no imperativo. Este verbo é uma ordem. E eu me pergunto, será que nós estamos fazendo discípulos? Será que nós estamos realmente caminhando com essas pessoas, preparando elas para também, posteriormente, façam ir de fazer discípulos? Note que também esse alcance dessa missão é para todas as nações. Aqui a palavra é etnia, e não país, mas todas as nações. E eu digo aqui, pastor Melquisedeque, perto de casa, onde estou morando, Pontal do Paraná, existe uma nação indígena aqui. Então, eu conheço, pastor Tony. Aqui nós temos uma nação, né, uma nação de indígenas, talvez que não estejam alcançados, né?
Então a gente não precisa ir muito longe para o ID, né, para fazer discípulos. E é interessante que Jesus mandou fazer, ele deu uma ordem para fazermos discípulos. E o que não é ser um discípulo, né? E hoje eu até brinco com o pessoal e digo que parece que está na moda hoje se dizer que é evangélico, né? Hoje parece que é status o cara dizer eu sou evangélico. Mas o que não é um discípulo? Jesus não mandou fazer fãs, né? Quem precisa de fã é artista, não é Jesus. Ele também não mandou fazer admiradores dele, porque atores que buscam esses admiradores, né? Também não mandou nós enchermos a igreja de pessoas e abandonar essas pessoas como bebês espirituais. Ele foi categórico aqui, ele deu uma ordem: fazei discípulos. E um discípulo entende realmente o que é caminhar com o Senhor, o que é carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo, realmente deixar-se guiado pelo Espírito Santo e não estar, né, dentro de uma igreja somente buscando benefícios. E isso tem sido um mal, né? Eu digo mal hoje para a nossa nação, onde existe um evangelho triunfalista, onde é pregado um evangelho da prosperidade e não temos uma pregação genuína, uma sã doutrina, dizendo que eu não sou mais de mim mesmo, agora a minha vida é de Cristo. Isso é ser um discípulo, é negar-se a si mesmo. E como devemos fazer esse discípulo? É interessante que Jesus diz, né, batizando, né? E esse batismo é a integração desses novos convertidos com a igreja. Porque muitas vezes o que a gente se equivoca, que o batismo não salva. O batismo, quando a gente realmente ministra o batismo de uma visão correta, essa pessoa precisa entender que ela se batizando, ela está assumindo um compromisso com a sua comunidade, um compromisso com os seus irmãos. E estou aqui me batizando, assumindo um compromisso com vocês, igreja. Sim, morremos nesse batismo e ressurgimos numa novidade de vida, esse também é o símbolo aplicado, mas acima de tudo, nós precisamos ser identificados como novos discípulos, né, de Cristo e assumir um compromisso com o corpo de Cristo através do batismo. E Paulo diz: porventura ignorais que todos que nós que fomos batizados em Cristo somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, um discípulo realmente genuíno anda numa novidade de vida. As coisas velhas se foram, né? Eis que se fez tudo novo, e essa pessoa precisa começar a demonstrar os frutos, não frutos de obras, mas fruto no seu caráter. É esses frutos que o Senhor buscará quando Ele voltar e que Ele buscar a sua igreja. Então, um discípulo precisa caminhar em novidade de vida. E é interessante que Jesus também continua como fazer esse discípulo. Ele fala enviando em nome da Trindade. O Filho não atua sozinho, ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa trindade atua nesses novos convertidos. É uma equipe. Então, João diz, né, lá no Evangelho de João, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E os 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água, o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Esse propósito de nos tornarmos cada vez mais parecido com Cristo. Então nós somos enviados em nome do Pai, do amor de Deus, na graça do Filho
e na comunhão do Espírito Santo de Deus. A gente não pode esquecer. E hoje a gente só vê a graça e não vê o amor do Pai. Hoje muito se prega a graça barata e se esquece da comunhão com o Espírito. E essa comunhão do Espírito é importante para os discípulos, porque é através dessa comunhão que nós somos edificados e que edificamos o corpo de Cristo. Quarto ponto, ensinando. E aqui é importante por quê? Porque Jesus disse: ide, enquanto eu vou vivendo, enquanto eu vou trabalhando, enquanto eu vou estudando, eu vou fazendo. De que maneira? Ensinando. Mas o que seria ensinar? E hoje eu fico muito chateado, um pouco, às vezes triste, pastor Melquisedeque, pastor Vitor, porque tem se pregado pouco e tem se discipulado pouco e quase nada se ensinado. Se acabou as nossas tão famosas escolas bíblicas, a sã doutrina tem ficado de lado. Hoje tem se ensinado aquilo que se convém. As pessoas só querem ouvir aquilo que convém a ela e o restante da Bíblia é deletado. É interessante que Cristo diz ensinando a guardar uma parte, ensinando a guardar somente algumas coisas. Ele fala a guardar, e guardar é obedecer. O ensino não é somente também guardado na cabeça, mas é obedecer. É obedecer. Então, queridos, a gente precisa, como discípulos, e quando estiver discipulando alguém, passar essa mensagem para essas pessoas que elas devem obedecer. Mas para obedecer, pastor, é interessante que a raiz no hebraico de obedecer é a mesma raiz que dá de conhecer. Então eu só posso obedecer quando eu conheço alguém. Então precisamos nos aprofundar em conhecer o Senhor, porque senão eu não vou conseguir obedecer e também não vou conseguir ouvir, porque por terceiro ainda é ouvir. A mesma raiz obedecer é ouvir. Eu só consigo ouvir e obedecer quando eu entendo o Senhor. Aleluia. E nisso, pastor... Oi? Sim. Pode falar, pode. O tempo está curto, né, pastor? Sim. Não, eu queria fazer um comentário aí, né, porque o nosso tempo está... Eu estava aqui, eu estou ouvindo, né, esta palavra, e já estou acostumado, né, a essa paixão que você tem pela Escritura. E no começo, lá quando você comentou sobre a história, né, então eu sabe como eu resumiria essa palavra, pastor Tony? Não tem uma segunda brincando um pouco, né? Não tem uma segunda via, né? Só tem uma só, né? Então não há como diz lá, e se falharem, né? Tem um plano B, tem um plano C. Esse é o plano, né? Interessante que o irmão coloca 4 pontos aqui, mas são todos eles um depende do outro. Há uma ordem, há uma sequência. E essa sequência é que determina. E eu queria encerrar, sabe como, pastor Tony? Você comentou uma coisa que você já deve ter ouvido de mim particularmente, né? Você deu muita ênfase na questão do discípulo, mas as nossas igrejas hoje, elas têm mais crente que discípulo. Eu sempre tenho brincado de dizer, eu não quero muita coisa com crente, porque crente, ele não obedece, crente não ouve, crente não gosta de ler, crente não gosta de estudar, crente não gosta de fazer, crente não gosta de ser enviado. O primeiro ponto, quando você fala de autoridade, os crentes surtam quando o tema é autoridade. Então, a única solução é que nós estamos
achando que há uma falta, uma carência de discípulo, né? Porque o discípulo, ele entende a questão de autoridade, hierarquia. O ID é para ele muito fácil, porque ele entende que é um processo que ele precisa fazer, o ensinar, tudo isso faz parte do caráter ou das características de um discípulo. Então eu creio, pastor Tony, que esta palavra dentro do programa O Evangelista, ela vem mais para fortalecer que há uma necessidade emergente já agora de nós tratar sobre isso. E você falou também agora no final sobre a questão da escola bíblica. Nossa igreja mesmo, ficamos quase 5, 6 anos por uma questão de programação, né, de projeto. Nós ficamos sem escola, né? Usamos não que não ensinávamos, mas usávamos outros métodos. E agora, esse ano, voltamos a ter, né? Todo domingo às 5 horas temos escola bíblica. E é isso tem sido uma necessidade. E é interessante porque ele dá uma ordem ensinando a guardar todas as coisas, né? Então, a gente precisa ensinar, né, essas pessoas a sã doutrina, para que realmente a gente tenha já uma igreja forte, relevante, triunfante, né? E mude um cenário, né? Porque às vezes eu me questiono, diz que em 2030 seremos a metade da nação evangélicos, mas o país não tem mudado, né, pastor? Não tem mostrado indícios de... Então vamos fazer o seguinte, gostei do que você acaba de falar, né? Esse tema aí. Anota aí, pastor Tony, e no próximo programa vamos falar sobre isso. Vamos fazer aqui um bate e volta sobre, já que vai ser a metade crente, então eu acho que nós temos que procurar acelerar na formação de discípulos, porque se for crente a coisa não vai andar muito não, tá? A gente vai mudar um pouco, vamos tentar mudar um pouco aí a dinâmica, porque a necessidade de discípulo é o que vai fazer a coisa andar, porque se for depender de crente, né, só de crente, o crente não gosta muito disso não, né, muito acomodado. Agora o discípulo, ele não tem tempo. E tem uma pessoa, Tony, que você vai conhecer dentro de pouco tempo, o pastor Roberto Alecrim. Ele gosta disso, ele tem mostrado ser isso pela sua paixão, né, pelo evangelismo. Eu, desde já, pastor Tony, quero te agradecer, né, por este tempo. Eu que quero te agradecer. Você vai prometer que vai estar comigo de novo. Agora você me deixou aqui incomodado com esse último tema aí. E terça-feira, enquanto a gente está no processo aqui de abertura de célula, né? Então ainda o meu pastor aqui ainda não liberou, a gente está no processo de planejamento, mas conte comigo, toda terça aí, quando você quiser, eu estou aqui. Beleza, tá, querido. Amém. Vamos estar orando. Deus abençoe. Obrigado, querido pastor Tony. Abraço para a pastora Bruna, para a Sarita, e abraço também àqueles que estão nos vendo agora pelo Facebook, pela doutora Ada, o irmão Odair Rodrigues, estão nos assistindo pelo Facebook. Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Querido Deus e Pai amado, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Toca os nossos corações e desperta, Senhor, um amor pelo evangelismo, pelo ensinamento, pelo ID. Pai, que queremos ser mais e mais apaixonados por esta grande comissão. Muito obrigado, Deus, e abençoe a meu irmão, minha irmã, a meus amigos ouvintes, que Deus possa abençoar ricamente o programa O Evangelista, em nome de Jesus. Amém. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições.
smile again, watch your eyes light up the room. Feel the sunny days caress our skin when we begin. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Oi, amigo, você tem um mercadinho? Você tem um hortifruti? Ou você trabalha com venda de água de coco na rua? Então eu indico para você distribuidor de coco Paris. Você pode fazer um pedido pelo telefone 966842183, 966842183, distribuidor de coco Paris. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu sangue